Oi, aqui é o Todd, da Todd's Workshop e Todd Cutler. Construí esta incrível besta de cerco chinesa e ela faz isso. Yes! Isso foi simplesmente incrível de ver. Ela passou como um raio laser direto através daqueles balaústres. Simplesmente fantástico. Mas chega disso, mostraremos mais dessas cenas incríveis no vídeo. Ela claramente foi reconstruída desde a última vez que você a viu. Antes era só um protótipo inicial focado no layout. Agora construí corretamente para podermos fazer funcionar de verdade. Se quiser um bom tour guiado, confira o segundo canal, Todd Cutler. Agora, vamos focar em filmar isso hoje. Posso te dizer que essa é uma máquina maluca. É uma das coisas mais insanas que já fiz, e eu já fiz umas coisas bem doidas antes. Mas agora, vamos sair e usar ela. É hora de testar e ver do que ela é capaz. Mas, como em todo relacionamento, precisamos de limites e apresentações. Então, máquina, sou o Todd. E você é. Sem nome. Resolva isso nos comentários, por favor. Quero sugestões e tem que ser bom. Então, vamos começar nosso relacionamento com duas perguntas simples. Qual o peso do virote que ela deve disparar e qual o seu alcance? Um virote leve, obviamente, vai mais longe que um pesado. E com sorte, ela terá mais alcance que outras artilharias de mão, como bestas comuns. Isso te dá vantagem. Já os virotes pesados causam mais dano ao acertar, pois carregam mais energia e impulso. Existem argumentos para ambos os tipos, mas usar flechas muito leves pode danificar as bestas. É como se você, ou eu, jogássemos uma pedra muito forte e deslocássemos o ombro. Não queremos forçar essas bestas até quebrar. Vamos disparar nossos virotes e medir a velocidade. Isso vai nos permitir obter impulso e energia. Podemos analisar isso, ver como isso se encaixa no nosso conceito dessa arma. Mas, claro, a última coisa que absolutamente precisamos testar é a distância. Agora, eu poderia ter usado uma calculadora balística, mas não sou esse tipo de pessoa. Então, vamos fazer isso e ver até onde vão. Então, nosso primeiro projétil é um monstro de 260 gramas. Realmente não quero ir mais pesado do que isso. Acho que começaríamos a perder vantagem, mas quem sabe, podemos acabar indo por esse caminho. Okay. Solta. Mas foi rápido. Isso foi bom. Então, acertamos a coxa aqui. O dardo mais pesado. Vamos deixar a elevação exatamente igual e ver onde eles vão. Mas posso te dizer que a velocidade foi de 55,3 metros por segundo. E sim, saiu direto pelas costas. E uau, olha só. Então isso é 2 pessoas ligadas para sempre. 220 gramas. E solto. Então, a velocidade nesse foi 59,6. Então, de novo, isso é rápido para qualquer tipo de arco. Mas dá só uma olhada nisso. Não conseguimos fazer um Robin Hood com elas. Mas, meu Deus, o segundo tiro ficou só 1 centímetro, 2 centímetros acima do primeiro. É preciso. Vou dar uma leve elevação, porque o que eu não quero é acertar aquele outro parafuso. E solto. Uhul. Meu Deus, isso está tão gostoso. E para uma tecnologia antiga de arco, impressionantes. 68,4 metros por segundo. Meu Deus do céu. Oh! Ok, veja só. Atravessou uma madeira de 70 milímetros de espessura sem dificuldade. Você pode ver que saiu do outro lado. Não sei até onde entrou. Isso também. Que tiro! Oh! E claro, tão longe da nossa pobre e sofrida GoPro. Embora essa seja a número 10, não é a 10ª, mas acho que é a minha 4ª. Eu sei, o quê?
são 25 metros, mas bang, bang, bang. Eles ficaram dentro dessa largura. Isso é simplesmente fantástico. Isso é super, super preciso. Então, isso é algo que acabei de perceber agora que estamos prestes a desmontá-los. Essa é a ponta mais pesada. Essa é a ponta média. Ambos atingem o compensado de 6 milímetros e depois isso. Então, na verdade, você pode ver que a capacidade de penetração com a ponta mais pesada é bem 2,5 polegadas. Então, uns 70 milímetros a mais, algo assim. É incrível poder fazer e ver essas coisas, e isso me empolga muito. Agora, tenho alguns números para compartilhar com vocês. Temos 3 pesos de virote, sendo 260 gramas o maior. Isso te dá uma 55,3. Isso é realmente alto. É uma grande velocidade para o mundo dos arcos, ou pelo menos para o mundo dos arcos antigos. Obviamente, os modernos são mais rápidos agora. Energia cinética, 397 joules. Isso já entra no território das balas. Momento, 14,4. Semelhante, esses são números realmente altos, especialmente para um arco. Depois temos o um pouco mais leve, 220 gramas. Velocidade, 59,6. Velocidade enorme. Isso sim, 390 joules. Então, só um pouco menor do que o mais pesado. Mas você vai conseguir mais alcance com isso. O momento é um pouco menor, 13,1, ainda assim, muito respeitável. Ainda está no território das balas, realmente. Então, você tem o mais leve, 160 gramas, 68,4 metros por segundo. Velocidade fenomenal, 374 joules. Então, um pouco menos de energia, mas não muito. E então 10,9 de momento. É uma queda significativa, mas ainda uma quantidade respeitável. Então, no geral, isso vai permitir que você escolha que tipo de projétil você quer. E eu ainda não decidi. Temos que analisar as distâncias. Oi, pausei o filme para contar outro fato interessante sobre Todd Cutler, martelo de guerra italiano do século XIV. Agora, é um fato interessante, porque isso deveria ser uma peça de fantasia. É o que parece, mas não é. Ele realmente foi copiado de um de verdade. De qualquer forma, esta e muitas outras peças estão disponíveis em toddcutler.com. De volta ao filme. Recapitulando, para quem não sabe, é uma antiga arma de cerco chinesa, com pelo menos 1000 anos, talvez até 2500 anos. E ela é caracterizada por um arco na parte de trás e 2 na frente, voltados para direções diferentes. Foi isso que eu fiz aqui. Como pode ver pelo esboço, há pouca informação concreta. Tive que interpretar. É isso que temos. Então, no último filme que eu fiz dessa série, nós basicamente construímos um protótipo só para montar e ver se funcionava, o que funcionou. E depois eu fui lá e construí este aqui. Então, temos um comprimento de puxada de 145 centímetros. Nem sei quanto isso dá em polegadas. Deve ser uns 57. Ela puxa um pouco mais forte, porque ainda não verifiquei novamente. Pouco mais de 110 quilos, ou 240 libras, é enorme para a tecnologia de arcos. Os chineses gostam muito de tornar as coisas modulares. Então eles têm um sistema de gatilho fundido. E tem o que são, na prática, arcos de mão embutidos nesse sistema aqui. Mas este aqui está limitado a 100 libras na frente e 80 atrás. Mas olhando para esse arranjo aqui, estou pensando que preciso aumentar a potência do de trás. Então acho que vamos subir isso para 100. Então a potência só vai aumentar a partir daqui. Mas falando em potência e em aumentar, vamos atirar para a distância. Então preparando para o nosso primeiro disparo, 260 gramas a 40 graus. Yep. E vida! Uau! Legal! Adorável e para baixo. Isso foi bom, mas pesado. Bom, mais pesado. Então agora, vamos de 220 gramas. Eu adoro o visual desse negócio. É simplesmente muito, muito legal. E solta! Sim,
Isso é adorável. Adorável, adorável, adorável. Certo, hora de fazer outro. Então, 160 gramas este aqui. Então esse aqui é levinho. Não gosto muito de cliques e estalos. Só para constar, há cerca de, quase 1 metro entre os lâminas do arco. Então, poderíamos encurtar isso aqui. E solte. Nem consigo ver. Perdi de vista. Já era. Já era. Acabei de rever as imagens em câmera lenta que vocês também viram. Claramente, esse dardo não foi lançado diretamente de trás. Não sei se os outros foram assim. Mas precisamos analisar isso. Uma vantagem da câmera lenta é permitir ver as coisas claramente. E isso não está certo. Vamos voltar e rever. Lembrem-se disso ao falarmos de distâncias. Então, nosso primeiro disparo acabou de chegar a 234 metros. O próximo chegou a 252 metros. E o mais distante, o mais leve, 160 gramas, 295 metros. O problema dessas máquinas é que inventaram várias afirmações fantasiosas sobre elas que eu já considerava claramente balela. Diziam que elas lançavam lanças tão fortes que cravavam em paredes de tijolos, servindo como escadas, e que eram tão poderosas que precisavam de 800 homens para carregá-las. Isso é claramente uma bobagem. Mas isso funcionou exatamente como eu queria? Não, não funcionou. Mas foi absolutamente divertido fazer isso? Meu Deus, foi absolutamente sensacional, assustador. Acho um pouco assustador. Vamos analisar em câmera lenta para tentar diminuir a estranheza do lançamento. Tentar melhorar as coisas a partir daqui. Então espero que você tenha gostado deste vídeo, vendo realmente do que ele é capaz e colocando-o à prova. Mas ainda vem muito mais por aí. Então, para não perder nada, inscreva-se, pois haverá tempestades de corvos, flechas incendiárias, dardos. Não sei. Você sugere, diga o que quer ver e faremos. Também temos o canal Todd Cutler, com conteúdo específico. E claro, temos nosso site, toddsworkshop.com, onde você vai encontrar todo tipo de coisa que vai te interessar.